Mas na prática, para os empresários, para os sócios de empresa, diretores de empresa, o que mudou com a famosa 15.270, a Lei 15.270? Lembrem, é aquela lei que trouxe a incidência sobre distribuição de lucros e dividendos aqui no Brasil, né? A gente sabe que essa legislação, como contrapartida financeira para permitir que houvesse um aumento da isenção de imposto de renda à pessoa física, de modo que quem receba até R$5.000 não pague imposto de renda aqui no Brasil, agora a partir de 2026, era necessária uma contrapartida. Então a União buscou essa contrapartida financeira, esse aumento da arrecadação, passando a tributar a distribuição de dividendos e de lucros aqui no Brasil, coisa que desde a década de 90, com a Lei 8250, 249, era isento. Então a gente tem essa novidade. E quando é que isso ocorre? Então sempre que a pessoa jurídica distribuir mais de R$50.000 de lucros ou dividendos para a mesma pessoa física, preste atenção porque isso é importante, se a distribuição for para PJ, não há essa incidência. Voltando, então, acima de R$50.000 por mês para a mesma pessoa física, vai ser necessário já ficar retido 10% a título, então, dessa tributação sobre lucros e dividendos distribuídos. Aqui não há uma proporcionalidade, no sentido de que se ultrapassar o limiar de R$50.000, há a incidência total desses 10%. Né? Então isso é importante porque a gente poderia imaginar que somente o que passar 50 mil estaria sujeito, mas não, a legislação não disse isso. Só que não para por aí. É importante que se entenda que essa retenção na fonte sobre a distribuição de lucros e dividendos, no valor de 10%, um patamar, melhor dizendo, 10%, ela complementa uma nova lógica da criação do imposto de renda pessoa física mínimo, que deve ser entregue, então, para as pessoas que têm rendimentos mais elevados, sempre junto com a declaração de ajuste anual. Então, o que vai acontecer na prática? Os sócios ou acionistas de sociedades limitadas ou sociedades anônimas, quando entregar a sua declaração de imposto de renda de ajuste anual, sempre no ano posterior, não é? Vão ter que informar todas as fontes de renda, incluindo distribuição de lucros e dividendos, que antes era isento, né? Para analisar se isso passa de R$600.000 no ano. Se ultrapassar, há essa alíquota adicional de imposto de renda, e essa sim é progressiva, e se chegar em 1.200.000, todas essas fontes de renda somadas, aí sim a alíquota chega no máximo de 10%, mas entre 600.000 e 1.200.000, ela vai subindo progressivamente. Então, aí sim vai entrar uma questão importante, porque vocês devem estar se perguntando, bom, mas é aquilo já que ficou retido nas distribuições mensais de lucros e dividendos? Bom, aí agora aqui, nessa apuração, vai ser possível deduzir esses valores. Então, há situações nas quais, durante os pagamentos, em vários meses, pode não ter havido retenção, mas vai haver a incidência no somatório total desse imposto de renda à pessoa física mínimo que foi criado pela mesma legislação. Então, a gente tem que analisar isso conjuntamente, não só imaginar que houve essa imposição de recolhimento de 10% do que passar de 50 mil mensal. Percebem? O importante, então, é que o sócio, o acionista, quando fizer essa declaração, some todas as fontes de renda, que aí, repito, vão se somar com lucros de rendas, de ganho de capital, rendimentos do trabalho e tudo mais, adicionados, portanto, agora, por causa da Lei 15.270, distribuição de lucros e dividendos. Então, esse é o aspecto importante que a gente tem que levar em consideração para entender como esse cenário vai se desencadear. Depois, nos próximos dias, eu vou colocar alguns vídeos aqui com algumas sugestões de planejamento tributário para a gente lidar com essa nova incidência e tentar pagar menos tributo, sempre com a legislação debaixo do braço, né? Sempre cumprindo as regras, tá bem? Abração!